Vamos lá então para o Salmo de número 15. Coloca na tela para mim, meu filho, você está me ouvindo aí? Põe na tela, por favor. Isso, está aí, olha. Versículo de número 1. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará aonde? No teu santo monte. Versículo 2. Aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça e fala ferazmente segundo o seu coração. Vamos parar aí, porque nós estamos indo por etapas e hoje a gente consegue completar esse versículo de número 2. Mas o último versículo dos Salmos, coloca aí para mim, Diego. Por favor, o último. Está aí, ó, o versículo 5. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem recebe subornos contra o inocente, quem faz isto nunca será abalado. Então, quem fizer o que está do versículo 2 ao 5, que fizer todas estas coisas, nunca será abalado. Essa pessoa, Deus vai preservar, Deus vai guardar, Deus vai proteger, Deus vai abençoar. Essa pessoa, Deus vai completar a vida dela. Quem fizer estas coisas. Então, pega com muito carinho na sua casa o Salmo de número 15, leia e veja o que você está fazendo. E se você estiver fazendo essas coisas, então coloque ali um ponto positivo. Aonde você não está fazendo, põe um negativo, que você vai ter que trabalhar isso para você poder melhorar nesta área que você não está fazendo. Por quê? Porque senão você vai ficar abalado. E não só abalado, irmão. Se você partir deste mundo, tá? Sem essa lista completa aí, você vai estar em problemas com o Altíssimo. Você vai estar em problema com Deus. Então, para você ter certeza que os céus estarão abertos para você entrar e que você estará à direita do Cordeiro de Deus, faça essas coisas. Pratique elas. Aquele que anda, aquele que pratica, ou aquele que faz. Quando a Bíblia trabalha isso, menciona exatamente essas coisas. O que anda, o que faz, não é o que fala, o que faz estas coisas. Aquele que pratica estas coisas. Certa vez chegou uma mulher para Jesus e ela olhou para ele e disse: bem-aventurados são os seios que te amamentaram. Jesus falou: não. Feliz não é os seios que me amamentaram. Feliz é aquele que ouve a palavra de Deus e a pratica. Às vezes, as pessoas ficam achando assim: poxa, feliz é o fulano, né, com o filho que ele tem. Não, feliz é aquele fulano que está fazendo, que o pai está tendo dele orgulho e que ele está fazendo as coisas certas. Então nós temos nesse versículo de número 2, para fechar ele hoje, nós já estudamos aqui as duas primeiras qualidades e hoje nós vamos ver sobre a última desse versículo 2, que diz: aquele que fala ferazmente a verdade segundo o seu coração. Pastor, como é que pode a pessoa falar algo e aquilo não ser uma verdade? Você vai para as Escrituras, Mateus, Marcos, Lucas, João. Você vê Jesus usando uma seguinte expressão: em verdade vos digo. Quando você pega essa expressão na palavra, o que Jesus está dizendo ali? Ele está dizendo o seguinte: a verdade que você tem é uma verdade para você. Por exemplo, é verdade que se você estiver com torcicolo, um desvio na coluna, uma hérnia de disco, um bico de papagaio, você está doente, é verdade? É ou não é? Sim ou não? Já ficaram em dúvida? É verdade que se você estiver endividado, devendo até a Deus, que já não dá mais o dízimo nem oferta, né? Está devendo até a Deus. É verdade que você está com problema financeiro? Claro que é verdade.
Deus não está tirando a sua verdade. Mas, acima da sua verdade, existe a verdade de Deus. E o que a verdade de Deus diz? A verdade de Deus sobrepõe a minha e a sua verdade. Ela está acima, por isso que vem aquela expressão do apóstolo Paulo, né? E também lá atrás no livro de Números, no capítulo 23, quando Moisés falando sobre Balaão, ele disse: seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Então, verdade absoluta, verdade verdadeira, nós só encontramos aonde? Em Deus. Em Deus. Por isso, queridos, falar a verdade não é tão simples quanto parece. Principalmente, se houver na minha parte e na sua ignorância acerca da palavra de Deus. Para você é uma verdade que você está afirmando, mas se pegar a sua verdade e colocar ela na luz bíblica, a sua verdade se torna uma mentira. Porque, veja bem, para nós cristãos que afirmamos que somos crentes, mas estamos muito mal com uma doença, com uma enfermidade, com algo que está nos acabando, que está nos destruindo, quando nós afirmamos isso, e você vai lá para a Bíblia, Isaías diz no capítulo 53, versículo 4, verdadeiramente ele tomou sobre si. Então o que Isaías está afirmando? Isaías está afirmando que Jesus tomou sobre ele o quê? As nossas doenças e as nossas dores. Mas se Isaías está dizendo verdadeiramente, ainda usa a expressão, afirmando, e nós abrimos a nossa boca e afirmamos que estamos doentes, então alguém está mentindo. Quem é que está mentindo? Eu ou Deus? Deus está mentindo? No proceder de muitos cristãos, Deus está mentindo. Sabe por quê? Porque até nas suas orações eles dizem: Senhor, me cura. Aí Deus diz: mas quando? Ou qualquer outra bênção: Senhor, me liberta. E Deus diz: do quê? Senhor, me tira disso. E Deus diz: do que você está falando? Dessa situação difícil. Mas outra vez. Por quê? Porque Ele já nos deu tudo que diz respeito à vida. Mas, por não conhecermos a verdade divina, conhecemos apenas a verdade natural, não a verdade espiritual, nós temos a nossa verdade como algo absoluto. Eu não posso mentir, eu estou sendo sincero, eu estou falando a verdade. Claro que é verdade. Se a pessoa caiu, quebrou o braço está quebrado, é verdade, ela está com o braço quebrado. Você fala: não, você não está doente. Tá. Você não tem problema? Tem, a verdade está ali. Mas há uma outra verdade acima disso daí. E é disso que Davi está ouvindo da boca de Deus o que Deus está afirmando. Olha, Davi, a pessoa que fala a verdade do seu coração. Mas de qual coração Deus está falando? Está falando do coração humano? Está falando do ser humano? Não, ele está falando do ser espiritual que todo homem e que toda mulher de Deus deve ser. Sem exceção nenhuma. Todo homem, toda mulher de Deus deve ser um ser espiritual. Por quê? Porque o espiritual entende e se comunica no espírito. O carnal entende as coisas da carne e só lida e comunica com as coisas da carne. Lembra, por exemplo, quando Satanás chegou com Jesus, tentou, fez com que ele errasse, com que ele pecasse e fizesse
algo contrário ao que Deus havia orientado nas Escrituras, e Jesus foi respondendo, né, de acordo com o quê? Era verdade que Jesus estava com fome? Sim, a Bíblia mesmo estava dizendo. A palavra de Deus está afirmando que assim que terminou os 40 dias e as 40 noites, ele teve o quê? Fome. Então ele estava com fome. Ele tinha fome, era uma verdade. E Satanás, em cima daquela verdade de Jesus, ele chega para confundir ele com a verdade divina. Você precisa ter muito cuidado com as suas necessidades, porque em cima delas é aonde Satanás vai tentar te enganar. Por isso que o meu coração, o coração de cada filho de Deus, tem que estar firmado na verdade espiritual, na verdade divina, na verdade de Deus e não na nossa. Porque no momento que Satanás chega diante de uma situação real, verídica, que humanamente Jesus estava passando, Jesus não respondeu ele no natural, que era o que ele tinha, uma necessidade. O diabo chega oferecendo e dizendo: se tu é filho mesmo do homem aí, manda, transforma essas pedras em pães e coma, cara. O que tem isso a ver? Parece que não tem nada a ver, tem? Mas se Jesus fizesse, primeira coisa, ele estaria dando ouvidos a quem? Ao diabo e não a Deus. Por isso que quando Jesus responde, ele responde com o quê? Ele responde não com sua necessidade, ele responde com a verdade absoluta. Qual é a verdade absoluta? A palavra. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus tinha aquela palavra num pergaminho? Não. Jesus tinha aquela palavra no seu. Então, na hora que ele teve necessidade de falar a verdade, ele tinha a palavra para poder falar. Diga para o seu vizinho: acorda, irmão. Senão você não vai ter verdade para falar depois. Você fica ouvindo mentira aí, né? Igual uma irmã falou comigo: pastor, eu ficava assistindo esses negócios que passam na televisão, esse jornalismo, essas coisas assim, essa informação de morte, de assalto, de negócio. Pastor, eu estava ficando nervoso, eu estava ficando irritado, eu estava ficando desanimado. Eu cortei isso, eu passei a ouvir mais a Deus, agora eu estou uma pessoa para cima, otimista. Fica lá, vai. Fica dormindo na hora do culto na igreja. Você vai ver um mundo de otimismo que você vai estar nele. Irmão, quando Jesus estava aprendendo, chegou uma hora que ele foi confrontado com aquilo que ele aprendeu. Se ele não tivesse a verdade no seu coração para falar, o diabo com as suas mentiras o teria enganado. Então, ouça e aprenda e guarde a verdade, para você não ser enganado. Um pouquinho à frente, lá de Mateus, que essa tentação está no capítulo 4, lá em Mateus 16, Jesus estava com os discípulos em um lugar bonito, chamado Cesareia de Filipe. Coisa linda, maravilhosa. No Brasil tem coisa bonita, mas lá também tem. Não foi por acaso que Deus escolheu aquele lugar, não é só porque é geográfico não, viu? O lugar é bonito mesmo. E muito lindo, Cesareia de Filipe. Jesus levou os discípulos para lá com uma coisa. Sabe o que eles iam fazer? Descansar. Porque quando a gente descansa, a gente tem facilidade para ser mais inspirado. Quando a gente está cansado, você tem dificuldade de raciocínio, de compreensão, de entendimento. Sua mente está cansada. É igual, por exemplo, olha... Eu não fecho nenhum negócio depois de 2 horas da tarde. Discutir alguma coisa, também não. Por quê? Porque metade do meu dia já foi e eu estou com minha mente cansada. Então, se eu for discutir alguma coisa naquela hora, eu vou dizer: tá bom, vamos fazer isso. Que é para mim me livrar logo daquilo. Então, eu não vou raciocinar direito em relação àquilo. Como é que eu vou decidir as coisas? Amanhã de manhã a gente se fala. Não, mas tem que ser hoje. Não faça, filho. Não vou fazer. Principalmente quando você tem que negociar. Não faço
isso, eu já estou cansado, já fiz uma porção de coisas, já misturou minha cabeça com um monte de coisa, agora eu vou ali ter tempo para mexer com aquilo? Não. Eu tenho que manter a minha mente mais calma, mais tranquila possível para o final do dia. Senão, quando eu chegar lá em casa, minha mulher já sabe que eu cheguei na hora que eu abri a porta. Quem que sabe que na hora que o marido chegou em casa? Muitas vezes você sabe, por causa de quê? Porque seu marido já chega em casa irritado. Por quê? Durante todo o dia foi só problema, foi só situação. E ele pega uma pilha daqueles problemas lá do serviço, lá do trabalho, e ele leva para onde? Leva para casa. E ele desconta em quem? Em quem está em casa, que não tem nada a ver. E tudo isso por quê? Porque não conseguiu resolver tudo no dia. Paciência. Se não resolveu hoje, resolve amanhã. Se não resolveu amanhã, resolve na hora que der certo. Mas vão trabalhar e vão resolver, amém? Bom, esse é o meu jeito, o problema é seu com o seu. Mas quando eu comecei a fazer isso, eu passei a ter menos problemas. Porque eu não vou me estressar. Agora de manhã não, eu estou tranquilo, eu estou calmo. Né? Agora de manhã eu dormi, eu descansei, minha mente está vazia. Né? Então eu posso falar, eu posso, né, barganhar, negociar, eu posso fazer isso. Eu posso, por exemplo, eu gosto de ler mais pela parte da manhã. Por quê? Porque eu estou vazio. Eu descansei, eu repousei. Eu não sei para quem que eu estou fazendo isso não, mas eu estou fazendo. Os discípulos estavam cansados. Jesus pegou eles e levou eles para lá. E lá Jesus fez a maior revelação quando eles estavam descansados. Ele não levou só para descansar, não. Porque não adiantaria Jesus se revelar a eles, irmão. Tem pessoas que chegam, pastor, Deus precisa falar comigo. Deus fala contigo, não cabe mais nada na tua cabeça. Sua cabeça já anda entupida. Não, você já anda agitado de todo lado, para todo jeito. Até quando vem para a igreja já vem com problema na sua cabeça. Você não repousa, não descansa de nada. Jesus pega eles, leva eles para lá, eles descansam. E no momento que eles descansam, Jesus virou e disse assim: quem dizem os filhos do homem ser o filho do homem? O que ele está dizendo? O que as pessoas estão falando que eu sou? Aí eles disseram, uns falam que é Elias, outros que é Jeremias, outros que é algum dos profetas. Ele virou a pergunta e disse: e vós, quem dizeis que eu sou? Aí quem falou quem Jesus era? Pedrão. Ele chega e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus diz: bem-aventurado és tu, porque não foi carne nem sangue quem te revelou, mas meu Pai que está no céu. Irmão, por incrível que pareça, que o pessoal estava andando com Jesus sem saber quem ele era. Tem gente que está na igreja sem saber quem é Jesus. Se você não sabe quem é Jesus, você nunca vai saber quem é você. Porque nós só somos alguma coisa por meio de Jesus. Sem Jesus a gente é normal, natural, como qualquer outra pessoa. Mas quando você conhece a Jesus, você vai saber quem você é. Aí é que vem a coisa. Quando Jesus falou: Pedro, se ouvir, se escutar, assim vai ser a minha igreja. A minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Por quê? Porque a minha igreja vai ouvir o quê? A revelação de Deus. Vai ouvir a verdade divina, vai dar vazão a Deus. E aí Jesus fala e mostra que as portas do inferno não iriam prevalecer, tal, para lá, está lá tudo no Mateus 16. No final ele diz assim: olha, mas tem o seguinte, eu também vou morrer. Você entrega na mão dos pecadores, eles vão me matar, mas no terceiro dia eu ressuscito. O que é que Pedrão fez? Não, de forma nenhuma isso te acontecerá. Jesus olhou e disse assim: para trás de mim. Quem que Jesus mandou sair para trás? Foi Pedro? Quem que Jesus mandou sair para trás? Satanás. Por quê? Porque ele diz: porque só entende das coisas dos homens e não compreende as coisas de Deus. Quando nós só compreendemos das coisas naturais, haverá uma facilidade para Satanás entrar nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, e nós acharmos até que estamos sendo usados por Deus, quando é o diabo que está em evidência.
Tenha muito cuidado. Não é por acaso que Jesus está afirmando no Salmo de número 15, que aquele que fala a verdade ferazmente, segundo o seu coração. Para falar algo que seja verdadeiro, tem que ser aquilo que foi semeado, plantado, colocado por Deus. Se aquilo não é e não vem e não provém de Deus, aquilo é coisa dos homens. E se aquilo é coisa dos homens, Satanás manipula. É por isso que você vê, por exemplo, muitas pessoas que se desviam da verdade. E elas se desviam até convictas de que elas estão certas. Quantas pessoas eu converso? Não, eu saí lá da igreja, pastor, por quê? Ali não tem mais nada de Deus. Deus não está mais ali. O louvor acabou. Pregação, não aprenda mais nada. Oração, não receba mais bênção nenhuma. Deus não está mais ali. Simplesmente, eu consegui um lugar melhor. Uma igreja de Deus. Estou lá. Daqui a pouco, sabe o que acontece? A mesma coisa a pessoa vai fazer lá naquela igreja, e aí ele fica que nem um macaquinho, que fica pulando de um galho, porque macaco precisa de galho, né, irmão? E até uma coisa eu vou te dizer, às vezes hoje igreja tem aí, não foi Deus que abriu não. Foi Deus que levantou não, foi Deus que fez não. É até o diabo, sabe para quê? Para tirar as pessoas daquilo que Deus criou. E tem gente que entra naquilo convicto. Não, é de Deus. Deus está lá. Pastor, eu vi milagre. E desde quando milagre prova que seja ação divina, irmão? Por falta, estupidez. Né? Se nós tivermos, por exemplo, uma igreja que fale a verdade, uma igreja que faça milagre, qual é a igreja que você acha que vai estar cheia? Aonde é que vai estar cheia? Por quê? Porque as pessoas pensam que a verdade não importa. O que importa é o milagre. Lembra, por exemplo, Jesus estava no templo pregando a verdade, mas o tanque de Betesda estava cheio de gente doente. Por quê? Porque acreditavam numa mentira, porque acreditavam eles que aquilo não é da Bíblia, aquilo não era de Deus. Que de hora em hora, quando Deus quisesse, um anjo vinha, agitava as águas, o primeiro que pulasse era curado de qualquer mal. Lá o poço estava cheio, porque as pessoas estavam atrás de milagre. Quando Jesus disse em João 8:32, conhecereis o quê? E a gente conhece a verdade por meio de milagre? Se a gente conhecesse a verdade por meio de milagre, o mundo já teria acabado. Sabe por quê? Porque João diz que Jesus fez tanto milagre, ele termina o evangelho dele, você pode pegar o final do evangelho do livro de João, e você vai ver que João termina dizendo que Jesus fez tantos milagres, que se eles fossem registrados, o mundo não caberia de livro. Então todo mundo teria convertido e, no entanto, a maior parte daquelas pessoas que receberam o milagre de Jesus foram também aquelas que concordaram com a sua crucificação, com a sua morte. Milagres existem e estão aí. E as pessoas querem e buscam esses milagres e até os recebem. Mas o que nos transforma e o que muda a nossa vida não é milagre. Você pode ver, por exemplo, talvez você conheça. Eu conheço pessoas que inclusive Deus me usou para abençoar elas, curá-las. Aqui mesmo nesta igreja, no primeiro culto que eu fiz aqui, no dia 5 de janeiro de 2003, uma senhora que tinha feito uma cirurgia no cérebro, ela tinha metade aqui da cabeça dela afundada para dentro, de uma queda que ela teve. E ela fez cirurgia e tudo.
E ela tinha dores terríveis que não passava. E nesse primeiro culto que eu fiz aqui, foi a única pessoa também que contou o testemunho naquele dia. E pergunte onde é que está essa mulher. Ela não morreu, eu sei que ela está viva, eu já encontrei com ela esses dias. Eu falei com ela, mas aqui ela não está. Que milagre que aquela mulher recebeu. Cadê ela? Era para ela falar assim, eu nunca mais vou sair daqui dessa igreja. No entanto, as pessoas que mais recebem milagres são aquelas que mais saem da igreja. Por quê? Porque elas estão atrás de milagre. Elas não estão atrás da verdade. Por isso, quando elas têm que falarem, elas não falam a verdade. Só que eu quero dizer para você, a verdade, ela gera um milagre na sua vida que você não o perde. Essas pessoas que vivem precisando de milagre, elas estão sempre à caça de um, porque elas estão sempre precisando de um milagre. Quando você tem a verdade no seu coração, sabe o que ocorre? Você terá quantos milagres você precisar e não precisa correr atrás, porque a palavra de Deus, a verdade de Deus dentro do seu coração faz o milagre gerar na sua vida constantemente. Não precisa nem você pedir. Não precisa nem você falar, a verdade está aí. E a verdade, quando nós a conhecemos, Jesus afirmou que ela nos liberta. A verdade nos liberta. Deixa eu mostrar para você aqui, Mateus capítulo de número 12. Mateus capítulo de número 12. Essa palavra coração, ela aparece 876 vezes na Bíblia. Só para o seu conhecimento. Mateus 12, versículo 33 ao 35. Vamos, Diego, põe na televisão, Diego. Isso, esse menino é trabalhador, olha. Ou dizeis que a árvore é boa e o seu fruto bom. Ou dizeis que a árvore é má e o seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. 34. Raça de quê, irmãos? Víboras. Pergunta ao seu irmão, você não é essa raça não, né, irmão? Pelo amor de Deus, vou orar agora para você converter. Vamos orar. Raça de víboras. Você vê a pregação de Jesus, tá, irmão? É cobra venenosa, é camarada azedo. E Jesus está lá dizendo, mas Jesus não está ofendendo, não. Ele está mostrando a condição que as pessoas estavam. Ele está mostrando uma verdade. Como podeis vós dizer coisas boas, sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. 35, para a gente terminar. O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro. E o homem mau, do seu mau tesouro, tira coisas más. Vira para o seu vizinho e diz assim, olha para mim, minha filha. Agora eu entendi por que você me fala umas besteiras. Por quê? Preste atenção nisso, irmão. Preste atenção nisso para você depois, não se perder. Por quê? Porque veja bem, um fruto, ele sempre será o resultado da árvore que o dá. Eu vou repetir de novo para você. Um fruto será sempre o resultado da árvore que o dá. Nenhum fruto pode ser produzido sem uma árvore. Pelo menos eu não conheço. E nenhum fruto pode ser diferente da árvore que o produz. Você vê quando Jesus usa essa comparação, ele está dizendo da seguinte maneira: um açaí nunca vai produzir um cupuaçu. E o cupuaçu só existe porque ele é da espécie
da árvore do cupuaçu, por isso ela vai dar o fruto. E você pode ver, inclusive tem até árvore que é frutífera, mas nem o fruto que ela dá. Para você poder ter uma ideia da coisa como é. E como Jesus está mostrando. E ele está dizendo, as palavras, a pessoa boa, ela tira palavras boas de dentro de onde? Do seu coração. Porque a minha boca, a sua boca, ela vai produzir exatamente o que nós somos interiormente. Se você é alguém que vive irritado, aborrecido, chateado com Deus e o mundo, se você é a pessoa que vive resmungando, que vive contradizendo tudo e todos, e afrontando tudo e a todos, e se diz cristão, se arrependa hoje e se converta, porque se você morrer assim, você vai direto para o inferno. Por quê? Porque a sua árvore está produzindo de acordo com o que ela é. Você é aquela pessoa que vive desejando o mal para os outros. Não, me prejudicou, vai ter que pagar. Se você é esta pessoa, mude hoje. Por quê? Porque a espécie de fruto que você está produzindo não condiz com a árvore que você afirma ser. Se você se diz cristão, mas guarda dentro do seu coração pensamentos de vingança, se você guarda dentro do seu coração engano e vive falando mal de outros que até você se diz ser irmão deles, porque Paulo, por exemplo, ele afirma uma coisa dolorosa e dói mesmo. Para quem não entende, dói demais. Eu, por exemplo, quando não entendi, eu senti a dor que Paulo sentiu. De quê? Porque ele diz que um dos maiores problemas que ele teve foi de conviver com os falsos irmãos, aqueles que se dizem irmãos e não são. Por quê? Porque você não espera das pessoas que estão contigo de te ferir ou de te machucar ou de te trair. Você não espera isso. A mulher, quando casa com um homem, ela não espera ser traída por ele, abandonada ou trocada por outra. O homem, quando casa com uma mulher, é a mesma coisa. Pais não esperam ser deixados para trás pelos seus filhos. Filhos não esperam que os seus pais os abandonem. E nós vemos isso, vemos ou não vemos? Sim ou não? E por isso as pessoas ficam extremamente feridas, machucadas, revoltadas, aborrecidas, magoadas. E muitos chegam no Evangelho trazendo esses fardos. E não só chegam, o pior é que continuam. Porque chegar não tem problema, pode chegar o assassino, pode chegar a prostituta, pode chegar o ladrão, pode chegar qualquer tipo de erro ou de pecado que a gente carregue, que a gente tenha, que a gente pratique, que a gente viva. Nós podemos vir a Jesus desta forma, o que nós não podemos é permanecer da forma que chegamos. Jesus aceita tudo como está, mas para ficar não pode ser como chegou. É por isso que ele diz, não entra nem no monte, não entra nem no tabernáculo, nem no terrestre, nem na congregação da terra, e muito menos aqui no céu. Porque para entrar aqui no céu, na terra tem que ter acertado todas as contas. E por isso, aquele que fala a verdade do seu coração é que entrará na minha casa. Porque muita gente chega na casa de Deus, querido, mas não permanece com Deus. Nem aqui na terra. Você conhece muitos que entrou, não conhece? E você conhece muitos também que entrou, mas também saiu. Por quê? Porque na realidade, eles conseguiram entrar na congregação terrestre, mas na congregação celestial, na Assembleia dos Santos, na congregação dos homens de Deus, das mulheres de Deus, essa pessoa só esteve chegado a nós, nunca foi um dos nossos. Se é dos nossos,
não sai. É por isso que eu falo com você, que a pessoa que se converte, ela não se desvia. Não se desvia. Essa coisa de dizer, o fulano está desviado. Nunca conheceu. Porque o que conhece, ele peca, pastor, peca. E é preciso voltar para Deus, é preciso, mas ele não deixou, ele só pecou. Você pecar, eu pecar é uma coisa. Agora a gente deixar Deus é outra coisa, é outra conversa, meu irmão. Não é a mesma coisa. A Bíblia fala sobre isso? Fala, voltai-vos para mim. Por quê? Porque tem pessoas que mesmo elas sendo de Deus, elas vão pecar. E é preciso voltar para Deus e não ficar naquele pecado. Agora, aquela pessoa que peca e permanece no pecado e não volta para Deus, aquela pessoa nunca conheceu a Deus. Porque se ela conhecesse, ela voltaria imediatamente. Lembra de Sansão? Ele pecou, não pecou? Sim ou não? Quando ele se conscientizou do seu pecado, foi quando ele perdeu seus olhos e ele está lá no moinho girando em torno de si mesmo. O que ele pede para Deus? Senhor, me fortalece só essa vez. Ele não voltou para Deus? E quando ele voltou para Deus, ele pediu a Deus perdão dos seus pecados. Deus não fez o seu cabelo voltar a crescer novamente. Ele não teve força de novo. E ele não levantou de lá e derrubou o templo de Dagon e matou mais gente na sua morte do que durante toda a sua vida? E por quê? Porque ele reconheceu. Ele pecou. Ele voltou para Deus. Se Sansão não tivesse voltado para Deus, é como se ele nunca o tivesse conhecido. É por isso que eu estou falando com você. A mesma coisa, por exemplo, Saul. Saul conhecia a Deus? Não. Ele não conheceu. Mas ele teve entre os profetas, ele profetizou. Agora Davi conheceu a Deus, que Deus disse assim, um homem segundo o meu. Quem pecou pior, Davi ou Saul? Foi Davi. Mas como Davi conhecia a Deus, quando o profeta falou, foi tu que pegou a ovelha lá do camarada, foi você que fez isso. O que Davi fez? Pequei, somente pequei e fiz o que era mal aos olhos do Senhor. E o que o profeta falou para ele? O Senhor também trespassou teu pecado. Deus perdoa seu pecado, você não vai morrer. Você está entendendo a diferença? Esse é o problema. A pessoa, quando ela tem a verdade no seu coração, a verdade pode até tentar, o diabo pode até tentar sufocar essa verdade dentro do coração daquele que a tem. Porque o diabo faz de tudo, meu irmão, para tirar a palavra, a verdade do seu coração. Quer ver só? Mateus capítulo de número 13. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem quem, irmão? O maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado aonde? Ao pé do quê? Do caminho. Agora volta lá para cima. Vamos lá para cima. O versículo 4, ele diz assim: e quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho. E vieram as aves e a comeram. Quem é essas aves que Jesus está associando? É o maligno, que todas as vezes que você estiver lendo a Bíblia, que você estiver ouvindo no rádio, na televisão, que você vier à igreja, e que Deus põe uma palavra no seu coração, o maligno vai ficar em cima de você para arrancar aquela palavra. Por quê? Porque se ele tirar aquela palavra do seu coração, aquela palavra não frutificará. Você pode pegar qualquer semente boa e colocar ela na terra, e se você arrancar ela antes que ela produza, porque a semente, a primeira coisa que ela faz para ela brotar, a primeira coisa que ela faz é enraizar. Ela solta as suas raízes, agarra ali na terra, que vai dar sustentação para que ela possa sair
para o solo. Sabe o que hoje o diabo tem feito com muitos crentes? Não me responda. Quantas vezes você já trocou de ministério? Ou seja, igreja. Ah, mas pastor, eu troquei, eu estou até pensando também em sair daqui também. Por quê? Porque você não cria raiz. E por que você não cria raiz? Porque o diabo não deixa. Por que ele não deixa? Porque ele faz você sair de onde você foi plantado. Acho que é o Salmo 92, né? Que ele diz que o justo florescerá e dará fruto na casa do Senhor. Acho que é o Salmo 92 que fala isso. Eu vou conferir depois. Se for para falar sobre isso, eu vou falar. Mas o que ocorre? Eu, por exemplo, estou há 25 anos neste ministério. Irmão, o que eu criei aqui? No mínimo, quem já plantou algum tipo de semente? Alguém já plantou? Eu vou fazer um desafio contigo. Chegue hoje na sua casa, prepare uma terra, pegue um feijão ou milho e plante ele. Daqui 7 dias, ele vai estar saindo para fora. Abra aquela terra e veja por que ele está saindo. Você vai ver as raízes dele mais para baixo do que a ponta dele para cima. Ele está enraizado. Ele brotou. Ele nasceu. As suas raízes darão sustentação para que ele com força venha para fora para dar o fruto. Por que o diabo luta para tirar a palavra de Deus do meu e do seu coração? Para que a palavra não dê fruto. E a palavra não dando fruto será a nossa maior frustração. Estou na igreja, pastor, há tantos anos. Porque quando o demônio não tira do lugar para a pessoa não frutificar, ele rouba aquilo que é colocado no seu coração. Tem gente que está na igreja da graça há 30 anos, irmão, e está doente. E o que nós mais ensinamos? Cura. E por quê? Porque toda vez que a palavra da cura é colocada dentro do coração da pessoa, o demônio vem e arrebata ela. Ele vem e tira ela. Com o que ele vai tirar ela do meu coração? Dúvidas, medo, ansiedade, descrença. Por quê? Porque os fatos não vão condizer com a semente. Preste atenção. Isaac está arrumando a sua traia, a sua mudança, direto para o Egito. Deus aparece e disse: não vá, fique aonde eu te disser. Habita, peregrina nessa terra e eu serei contigo e te abençoarei. E qual foi a terra que Deus mandou Isaac ficar? A terra seca, a terra da fome. Semeia nessa terra. Isaac teve que ter a coragem de ir contra os fatos e semear. E quanto que ele colheu por cada semente que ele semeou? E foi o único que colheu. Por quê? Porque ele não deixou o diabo tirar a palavra que Deus pôs no seu coração. Quantas pessoas todos os domingos chegam aqui e dizem assim para mim, eu não gosto nem que fale, irmão. Ultimamente estou nem gostando quando fala mais isso comigo. Não fala mais não. Pastor, essa palavra foi para mim. Por quê? Porque depois na outra semana a pessoa volta, pastor, puxa vida, está difícil, viu? Cadê aquela palavra? Cadê aquela palavra? Onde é que ela foi? Ela está onde? O demônio conseguiu tirar. Com o quê? As pressões. Os problemas. Quantas vezes o diabo tentou tirar a palavra de Deus do meu coração, do coração da minha esposa? Quando nós iniciamos nesse ministério lá atrás, nós fomos destratados, nós fomos rejeitados por aqueles que deveriam nos amar.
Nós fomos desprezados por pessoas dentro da casa de Deus. Por quê? Porque o diabo queria matar a semente. Não era para que eu hoje estivesse aqui, se é que eu sou útil e te ajudo, era para que eu não estivesse aqui, era para que eu não tivesse ajudado pessoas lá em Minas, lá no Rio de Janeiro, lá em Manaus, por onde eu já fui, onde eu já preguei o evangelho, pelo interior do estado do Pará inteiro, lá no Rio de Janeiro, no interior. Ele não queria que eu fizesse isso, era para que isso e outras coisas que ele ao longo do tempo vai tentando matar a semente, porque Deus vai colocando semente no nosso coração para nós frutificarmos, porque ele diz: eu designei para que vá e dê fruto, e o seu fruto permaneça para sempre, porque o fruto de Deus é eterno, meu irmão, é para mexer na eternidade, é para marcar a sua vida espiritual. Eu vou embora daqui, como eu já saí do Rio de Janeiro, já saí de Minas Gerais. Hoje eu olho às vezes no Facebook e eu vejo alegre, Deus, aquela palavra que o Senhor me deu, frutificou no coração do irmão. Eu tenho pastores que foram meus obreiros, que foram membros, pessoas que Deus me usou para libertar em Minas Gerais, e hoje são pastores, são pregadores de congregações grandes. No Rio de Janeiro a mesma coisa. O que é que eles têm? Eles têm um fruto de vida eterna que foi semeado dentro deles, e eles seguraram. Eles passaram por tribulação, passa. Se você não quiser passar por tribulação, morra. Vai passar, porque o diabo vai querer roubar a semente que é colocada dentro de você, mas a semente é boa, e numa terra boa, Jesus disse, num coração bom, essa semente produz a 30, a 60 e a 100 vezes mais. Por isso que ele diz, é aquele que fala a verdade, é aquele que guarda o que Deus falou. E quando o demônio vem, e quando as pessoas vêm, porque eu já tive pessoas que chegaram comigo, vocês são bobos demais. Vocês aguentam muita coisa, vocês ficam dentro desse ministério. Olha, vai para Ore, abra um ministério, vai para aqui, vai para acolá, vai para não sei aonde. Como é que uma árvore pode, aquela mangueira, desde que eu cheguei aqui, ó. Vocês viram aquela mangueira que você entra aqui na porta da igreja, né? Ela está ali, atrapalha até a gente sair, não é verdade? Está bem na porta. Irmão, eu já falei, mangueira, arreda daí. E ela não arreda. Mangueira, sai daí, mangueira. E ela não faz isso, irmão. Por quê? Porque ela tem raízes. Quando chegar o filho da perversidade, o filho do diabo, sai dessa igreja, meu irmão. Olha, Deus tem coisa melhor. Sai desse ministério. Esse ministério é opressivo. Esse ministério faz isso. Não posso sair, sabe por quê? Porque eu não posso fazer isso. Eu estou plantado, e é ali que eu vou frutificar, é ali que eu vou dar fruto. Não vem querer me roubar a minha graça, a minha bênção, o favor de Deus na minha vida. Por quê? Porque quando você tem a verdade no seu coração, você fala da verdade. Para terminar, Provérbios capítulo 3. É a última coisa, eu não vou falar mais nada não. Amém? Posso ler? As pessoas não frutificam porque não guardam no coração a verdade. Deus põe a verdade no coração, mas a pessoa não segura. Ela solta a verdade, ela solta a semente. Não solte. Olha o que Deus fala, o que Salomão falou aqui, olha. Filho meu, versículo 1. Filho meu, não te esqueças da minha lei. E o teu coração, guarde o que, irmãos? Os meus mandamentos. Pega o que eu te falo, o que eu te digo, e faça. É o que Deus está falando. Na prática, é isso aqui que Deus está dizendo. Por quê? Porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e de paz. Pastor, eu estou tão perturbado. Pastor, o doutor falou que eu não passo de 3 meses. É verdade? É verdade. É a sua verdade. Mas a verdade divina está afirmando que se você guardar a palavra de Deus no seu coração, a palavra de Deus vai aumentar os seus dias e vai te dar paz. Vai fazer você viver uma vida longa. Sabe por que tem tanta gente hoje, irmão, dentro da igreja perturbada?
Primeiro, que os crentes não estão gostando nem de pregação mais. Não, eu quero só, me conta umas histórias aí, faça logo oração, me abençoa, deixa eu ir embora. Eles não querem aprender, e aprender dá trabalho. Não é fácil. Como não é fácil também ensinar, porque a gente ensina e as pessoas nunca aprendem. Lembra dos seus filhos em casa? E a gente tem que repetir o tempo todo, e é assim mesmo. Assim é pastor na igreja. E por que a gente faz? Exatamente para que a pessoa não sofra. Por que a gente fala com o filho, meu filho, não faça isso? Por quê? Porque a gente quer tolir eles, que a gente quer atrasar eles? Não, é porque a gente não quer que você chore. Quantas vezes a sua mãe, a sua avó já chorou? E ela está dizendo, não faça isso, você vai chorar. Não, eu só sabendo, eu sei o que eu faço. A vida é minha. É? Ok. Vai lá. Depois vai dizer assim, bem, minha mãe me falou. Aí, quando o crente chega na cama, pede o pastor para vir orar por mim. Aí, quando as coisas dão errado e a perturbação que nem dorme, pastor, ore por mim, vem na minha casa fazer uma oração na minha casa. O problema não é na tua casa, meu filho, o problema é na tua cabeça. Aliás, o problema é o teu coração. Seu coração está na UTI e está batendo só assim. Tut, 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 tut. Por quê? Porque nós não guardamos a palavra de Deus no nosso coração. Versículo 3. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata-as ao teu pescoço, escreve-as aonde que eu tenho que guardar benignidade, bondade, que eu tenho que ser bom com os outros, que eu tenho que fazer coisas boas para os outros, que eu tenho que ser bom com a minha esposa, não é que a minha esposa que eu vou tratar mal. Não, porque Deus uniu o homem, não separe. Aí eu vou oprimir ela com a palavra de Deus para ela ficar comigo? O que vai fazer ela ficar comigo não é pregar para ela, é tratar ela bem. Porque mulher bem amada, meu irmão, é mulher, marido bem servido. Marido bem amado, mulher, é dinheiro na tua mão. A mulher sábia edifica a tua casa. A tola destrói com sua própria mão. É o que Deus está falando. E sábio é aquele que usa a palavra, e não as artimanhas da vida. Aí os crentes, às vezes eu fico vendo assim, né? Cadê meu amigo? Meu amigo saiu. Eu olho sempre assim para ele, eu digo, irmão, deixa a velha criatura voltar não. Por quê? Porque nós somos de Deus. Isso aí passou. Lá atrás era normal a gente reagir assim. Agora não. O povo de Deus tem que ter atos de bondade. Não é fazer caridade, mas é você ter atos de bondade. É você estender a mão para alguém quando tiver no seu alcance o poder fazê-lo. E não é depois chegar, eu ajudei tanto, eu dei isso para fulano, eu dei isso. Não! Deus está dizendo, não te desampare a benignidade, não te desampare a bondade. Lá na carta do apóstolo João diz assim, olha, se você tem bens nesse mundo e você vê o teu irmão passando necessidade e você fecha suas mãos para ele, como estará em você o amor de Deus? Por quê, queridos? Porque Deus, quando olha para mim e me vê necessitado, Deus pode me socorrer. E quando eu recorro a Ele, Ele me socorre. Então o que Ele quer que eu faça? Eu vi o irmão passando necessidade e eu tenho. Eu não preciso esperar o irmão chegar comigo e dizer, o senhor pode me ajudar? Não, eu tenho um bom coração para reconhecer aquela necessidade e socorrer a pessoa. Outro dia atrás eu vi um negócio que o pessoal faz, não sei qual é o nome disso, mandaram para mim. E o camarada saiu pedindo às pessoas na rua um sapato. Moço, eu estou sem tênis, me arranja um tênis. E todo mundo, ninguém nem dava ouvido para ele. E ele chega numa praça e tem um mendigo sentado lá e ele diz para o mendigo sobre o tênis. E o mendigo estava calçado, tirou o sapato dos pés e deu ao camarada. Quem não tem, reparte mais do que aqueles que têm. Por isso os maiores ofertantes na Bíblia são aqueles que dão o que não poderia dar.
e são os que repartem. Porque os outros que às vezes dão, só dão aquilo que não faz falta para eles. Por isso, os maiores ofertantes na igreja são os que menos ganham. Porque aqueles que mais ganham são os que mais fecham o seu coração para dar. Deixa eu terminar aqui, senão não acaba. Versículo 4. Se eu fizer isso, ele diz assim: acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Deus vai gostar disso, e do que Deus gosta, as pessoas também vão gostar, irmão. Sabe do que esse país precisa? Precisa, não é de 40 milhões de evangélicos, precisa é de 40 milhões de homens e mulheres de Deus que têm a verdade no coração. Ok? Vou falar mais nada. Aí versículo 5. Confia no Senhor. De quê, irmão? Deus não quer só meu coração, Ele quer tudo. O que é o meu coração? É todo o seu ser. É o que você é. É que você ou eu não sejamos fingidos, caloteiros ou outras coisas nesse sentido, espiritualmente falando e fisicamente também falando, naturalmente falando. É que a gente sejamos nós mesmos. Ele diz: e não te estribes. Deus diz: eu quero todo o teu coração, não quero só parte, eu quero tudo. Comigo é tudo é nada. Na faculdade eu quero você. Na sua casa eu quero você. Na igreja eu quero você. No ônibus eu quero você. Não, porque na igreja, aleluia, glória a Deus. Ei, que não sei o que, que não sei o que. Ai, glória, aleluia, aleluia. Sai lá fora, desgraçado, filho do diabo, miserável, praga do inferno, endemoniado do inferno. Te converta, desgraça. Na igreja, aleluia, glória a Deus, fala em língua em casa. Antes do almoço já briga com o marido, briga com a mulher. Aí o vizinho olha e diz: ó, os crentes. Está vendo porque que Deus quer todo o nosso coração, irmão? É que mesmo que o outro te provoque, tu não entra na provocação. Por quê? Porque tu está na verdade. E o que sai de você é a verdade. Agora cada um só pode dar o que tem, é ou não é?